Como orar corretamente, por Neale Donald Walsch. Se realmente existe um Deus e o Senhor é Ele, por que não se revela de um modo que todos nós possamos compreender? Eu tenho feito isso, repetidamente, e estou fazendo de novo agora. Não, quero dizer, através de um método de revelação incontestável. Como? Como aparecer diante de meus olhos. Mas eu estou fazendo isso. Onde? Em todos os lugares para onde olhar. Não, quero dizer, de um modo incontestável, que nenhum homem poderia negar. E qual seria? Sob que forma gostaria ele que eu aparecesse? A forma que o Senhor realmente tem. Isso seria impossível, porque eu não tenho uma forma que vocês conheçam. Poderia adotar uma forma que poderiam conhecer, mas então todos presumiriam que o que viram é a única forma de Deus, e não uma dentre muitas. As pessoas acreditam que eu sou como elas me veem, em vez de como não veem, mas eu sou o grande invisível, não aquilo em que me transformo em um determinado momento. Em certo sentido, eu sou aquilo que não sou. E é do não ser que eu venho, e para onde sempre retorno. Porém, quando eu assumo uma determinada forma em que penso que as pessoas podem me reconhecer, elas me atribuem essa forma para todo sempre. E se eu aparecesse sob outra forma, para outras pessoas, as primeiras diriam que não apareci para as segundas, porque minha forma e minhas palavras não foram as mesmas. Então, como poderia ter sido eu? Portanto, o que importa não é o modo ou a forma como me revelo. Seja qual for o modo e a forma que eu assumir, não serão incontestáveis. Mas e se o Senhor fizesse algo que provasse sem dúvida alguma quem é? Ainda existiriam aqueles que diriam que eu era um demônio, ou simplesmente a imaginação de alguém, ou que a causa era qualquer outra que não eu. Se eu me revelasse como Todo-Poderoso, Rei do céu e da terra, e movesse montanhas para prová-lo, haveria aqueles que diriam: deve ter sido Satanás. E é assim que deveria ser, porque Deus não revela a si próprio através de observação externa, mas através de experiência interna. Quando a experiência interna revelou a Deus, a observação externa não é mais necessária. E se a observação externa for necessária, a experiência interna não será possível. Portanto, se a revelação for perdida, não poderá ser obtida, porque o ato de pedir é uma afirmação de que ela não existe, de que nada de Deus está sendo revelado agora. Tal afirmação produz a experiência, porque o seu pensamento a respeito de algo é criativo, e a sua palavra é produtiva. Seu pensamento e a sua palavra juntos produzem de modo muito eficaz a sua realidade. Por isso, a sua experiência será a de que Deus não está sendo agora revelado, porque se estivesse, você não pediria a Ele que se revelasse. Isso significa que não posso pedir o que desejo? Está dizendo que rezar pedindo algo na verdade nos impede de consegui-lo? Essa é uma pergunta que é feita há séculos e que sempre foi respondida, contudo. Vocês não ouviram a resposta? Ou não acreditaram nela? A pergunta é respondida novamente, em termos e linguagem atuais. Deste modo: você não terá aquilo que pedir, e tampouco não pode ter tudo o que quer. Isso ocorre porque o seu próprio pedido é uma afirmação de carência. E você dizer que deseja algo apenas produz essa experiência, a do desejo, em sua realidade. Portanto, a oração correta nunca é de súplica,
mas sim de gratidão. Quando você agradece a Deus antecipadamente pelo que escolheu experimentar em sua realidade, de fato, reconhece que isso está lá. Realmente, logo a gratidão é a afirmação mais convincente para Deus. Uma afirmação de que, mesmo antes de você pedir, eu atendi o seu pedido. Então, nunca suplique, agradeça. Mas e se eu agradecer antecipadamente a Deus por alguma coisa e ela nunca acontecer? Isso poderia levar-me à desilusão e amargura. A gratidão não pode ser usada como um meio de manipular Deus, de enganar o universo. Você não pode mentir para si mesmo. Sua mente conhece a sinceridade dos seus pensamentos. Se você dizer obrigado, Senhor, por tais e tais dádivas, e o tempo todo estiver muito claro em sua mente que essas dádivas não existem em sua realidade atual, não poderá esperar que Deus veja isso menos claro do que você e o produza para você, pois Deus sabe o que você sabe, e o que você sabe é o que aparece como sua realidade. Mas então, como posso ser sinceramente grato por algo que sei que não tenho? Fé. Se tiver apenas fé de uma semente de mostarda, moverá montanhas. Você passa a saber que tem porque eu disse isso. Porque eu disse que antes mesmo de você pedir, eu lhe darei. Porque eu disse de todos os modos possíveis, através de todos os mestres que conhecem, que tudo o que escolher, escolhendo em meu nome terá. Mas muitas pessoas dizem que suas preces não foram atendidas. Nenhuma prece, e uma prece não é nada mais do que uma afirmação fervorosa do que é a realidade, deixa de ser atendida. Todas as preces e afirmações, e todos os pensamentos e sentimentos são criativos, até o ponto em que forem tidos fervorosamente como verdadeiros, se manifestarão em sua existência. Quando é dito que uma prece não foi atendida, o que de fato aconteceu foi que o pensamento, a palavra, ou o sentimento mais fervoroso, tornou-se mecânico. Contudo, o que você precisa saber, e esse é o segredo, é que o pensamento por trás do pensamento, o que poderia ser chamado de pensamento responsável, é que sempre é o pensamento controlador. Portanto, se você suplicar, terá muito menos chances de experimentar o que acha que está escolhendo, porque o pensamento responsável por trás de todas as súplicas é o de que você não tem agora o que deseja. Este pensamento responsável se torna sua realidade. O único pensamento responsável que poderia repelir este pensamento é baseado na fé, em que Deus sempre atenderá a todos os pedidos. Algumas pessoas têm essa fé, mas não muito. O processo da prece se torna muito mais fácil quando, em vez de ter de acreditar que Deus sempre atenderá a todos os pedidos, a pessoa entende intuitivamente que o pedido em si não é necessário. Então, a prece é de agradecimento. Não um pedido, mas uma afirmação de gratidão pelo que é verdade. Quando o Senhor diz que uma prece é uma afirmação do que é verdade, está dizendo que Deus não faz coisa alguma? Que tudo acontece depois de uma prece é resultado da ação da prece? Se você pensa que Deus é um ser onipotente, que ouve todas as preces, diz sim para algumas e não para outras, e talvez, mas não agora, para o restante, está enganado. Seguindo que regras ele decidiria? Se você pensa que Deus é o Criador e direcionador de todas as coisas em sua vida, está enganado. Deus é o observador, não o Criador, e Ele está pronto para ajudá-lo a viver, mas não do modo que você poderia esperar. Não é função de Deus criar ou não criar as situações ou funções de sua vida. Deus criou você à sua imagem e semelhança. Você que criou o resto.
através do poder que Ele lhe deu. Deus criou o processo da vida e a própria vida como você o conhece. Contudo, deu-lhe livre-arbítrio para fazer dela o que quiser. Neste sentido, seu desejo para si mesmo é o desejo de Deus para você. Você vive de um determinado modo, e eu não tenho preferências no que diz respeito a isso. Essa é a grande ilusão de vocês, que Deus se importa com o que fazem. Eu não me importo com o que fazem, e é duro de ouvir isso, mas vocês se importam com o que seus filhos fazem quando eles saem para brincar? Importam-se com o fato de brincarem de pique-esconde, pique-cola ou faz de conta? Não, porque sabem que estão totalmente seguros. Vocês os colocaram em um ambiente que consideram bom o bastante e adequado. É claro que sempre esperarão que eles não se machuquem, mas se isso acontecer, estarão lá para ajudá-los, curá-los e fazer com que voltem a se sentir felizes e seguros para brincarem outro dia. Mas também não se importarão com que eles decidirem brincar no dia seguinte. É claro que dirão a seus filhos quais brincadeiras são perigosas, mas não podem impedir que eles façam coisas perigosas, não para sempre, não em todos os momentos até a morte. Os pais sensatos sabem disso. Contudo, os pais nunca param de importar-se com o resultado. É essa dicotomia, não se importar muito com o processo, mas se importar muito com o resultado, que chega perto à definição da dicotomia de Deus. Contudo, em certo sentido, Deus não se importa nem mesmo com o resultado, nem o resultado final, porque este é certo. Eis aí a segunda grande ilusão do homem, que o resultado da vida é incerto. É essa dúvida a respeito do resultado final que criou seu maior inimigo, o medo. Porque se você duvida do resultado, duvida de Deus, não crê nele. E se não crê em Deus, viverá para sempre com medo e culpa. Se duvida das intenções de Deus, da capacidade dele de produzir esse resultado final, então como poderia relaxar? Como poderá algum dia finalmente encontrar a paz? No entanto, Deus tem o pleno poder de combinar as intenções com os resultados. Vocês não conseguem, e nem conseguirão acreditar nisso, embora afirmem que Deus é todo-poderoso. Então, criam em sua imaginação um poder análogo ao Deus, para encontrar um modo da vontade divina ser contrariada. Até mesmo imaginam um Deus em guerra com esse ser, achando que eu resolvo os problemas como vocês fazem. Finalmente, de fato, imaginaram que Deus poderia perder essa guerra. Isso vai contra tudo que vocês dizem saber sobre Deus. Mas não importa. Vocês vivem com as suas ilusões. E por isso sentem medo, porque decidiram duvidar de mim. Mas e se tomassem uma nova decisão? Qual seria o resultado? Eu lhes digo, viveriam como Buda, como Jesus e como todos os outros santos que já a veneraram. Entretanto, como ocorreu com a maioria desses santos, as pessoas não os compreenderam. E quando vocês tentassem explicar a sua sensação de paz, a sua alegria de viver e o seu êxtase interior, elas os escutariam falar, mas não ouviriam as tuas palavras. Tentariam repeti-las, mas as distorceriam. As pessoas se perguntariam como vocês podiam ter o que elas não tinham. Então sentiriam inveja. Logo a inveja se transformaria em raiva, e em sua raiva eles tentariam convencê-los de que eram vocês que não compreendiam Deus. E se não conseguissem estragar a sua alegria, tentariam prejudicá-los, tamanha raiva que sentiam. E quando vocês lhe dissessem que isso não importava, que nem mesmo a morte poderia tirar a sua alegria ou mudar a sua verdade, certamente os matariam. Então, quando vissem a paz com que aceitavam a morte, seriam considerados santos e amados de novo, porque é típico da natureza humana amar, depois destruir, e então amar novamente o que valorizam mais. Mas por quê?
Por que nós fazemos isso? Todas as ações humanas são motivadas em seu nível mais profundo por uma entre duas emoções: medo ou amor. Na verdade, há apenas duas emoções, apenas duas palavras na linguagem da alma. Estes são os extremos opostos da grande polaridade que eu criei, quando produzi o universo e o seu mundo, como conhecem hoje. Há dois pontos, o alfa e o ômega, que tornam possível a existência do sistema que vocês chamam de relatividade. Sem os dois pontos, essas duas ideias sobre as coisas, nenhuma outra ideia poderia existir. Todos os pensamentos e atos humanos se baseiam no amor ou no medo. Não há outra motivação humana. E todas as outras ideias se originam dessas duas. São simplesmente versões diferentes, variações do mesmo tema. Pense bastante sobre isso e perceberá que é verdadeiro. É o que eu chamei de pensamento responsável. Um pensamento de amor ou medo é o primeiro pensamento por trás do pensamento, sua força motora. É a energia natural que põe em movimento a máquina da experiência humana. E eis aqui como o comportamento produz experiência após experiência. É por isso que os seres humanos amam, depois destroem e então amam novamente. Sempre existe a passagem de uma emoção para outra. O amor abona o medo, que abona o amor, que abona o medo. E o motivo é a primeira mentira, aquela que vocês têm como verdadeira em relação a Deus. A de que não se pode confiar nele, nem depender do seu amor, e que a aceitação dele a seu respeito é condicional, que portanto o resultado final é incerto. Porque se vocês não puderem confiar em que o amor de Deus sempre existirá, no amor de quem então poderão confiar? Se Deus os abandonar quando não agirem adequadamente, os simples mortais não farão o mesmo? Então sucede que, quando vocês juram o seu amor mais sublime, enfrentam o seu maior medo. Porque a primeira coisa com que se preocupam depois de dizerem "eu te amo" é se ouvirão o mesmo como resposta. E se ouvirem, começarão imediatamente a preocupar-se com a possibilidade de perderem o amor que acabaram de encontrar. E por isso toda ação se torna uma reação, uma defesa contra a perda. Até mesmo quando vocês tentam defender-se contra a perda de Deus. Contudo, se soubessem quem são, os seres mais maravilhosos e notáveis que já criei, nunca sentiriam medo. Quem os poderia rejeitar? Nem mesmo Deus encontraria falhas em seres assim. Mas vocês não sabem quem são, e se consideram ser muito menos. E de onde tiraram a ideia de que são muito menos do que maravilhosos? Das únicas pessoas cujas palavras aceitariam para tudo: sua mãe e seu pai. Estas são as pessoas que vocês amam mais. Por que mentiriam? Porém, elas não lhes disseram que são demais nisso, e não o suficiente aquilo? Não lhes lembraram que devem ser vistos e não ouvidos? Não os repreenderam em alguns de seus momentos de maior exuberância? E não os incentivaram a deixar de lado algumas de suas ideias mais fantásticas? Estas são as mensagens que vocês receberam. E embora elas não estejam de acordo com as normas, e portanto não sejam de Deus, poderiam ter sido, porque certamente vieram dos deuses do seu universo. Foram os seus pais que lhe ensinaram que o amor é condicional. Vocês tiveram consciência de suas condições muitas vezes, e é essa experiência que levam para os seus próprios relacionamentos amorosos. Também é a experiência que levam para mim. A partir dessa experiência, tiram suas conclusões sobre mim. Dentro dessa estrutura, contam a sua verdade. Dizem:
Deus é amoroso, mas se vocês não cumprirem os seus mandamentos, Ele os punirá com o desterro e a condenação eterna. Vocês já não experimentaram o desterro que lhes foi imposto por seus próprios pais? Não conhecem a dor da sua condenação? Como então poderiam imaginar que fosse diferente comigo? Vocês se esqueceram de como é ser amado incondicionalmente. Não se lembram da experiência do amor divino. E por isso, tentam imaginar como deve ser o meu amor, baseado no que sabem sobre o amor do mundo. Continua no próximo vídeo. E aí, gostou do conteúdo? Então, clique no joinha e deixe o seu like. Compartilhe com seus amigos que têm o mesmo interesse que você. Se você não viu o primeiro vídeo desta série, o link está aqui embaixo na descrição. Que haja luz em todos os teus caminhos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Um abraço e até a próxima.